Boa noite para todo mundo. Gerando conteúdo mais uma vez, trazendo um pouquinho mais de informação. Hoje, o assunto que a gente vai falar é sobre rinite alérgica, que é a alergia mais comum e a que mais atrapalha a qualidade de vida para quem a possui. A gente vai poder descobrir um pouquinho por que ela acontece, quais são as dúvidas que podem ocorrer para quem tem, ou o que a gente pode fazer para melhorar os sintomas da rinite alérgica, se tem cura. Vamos aguardar a nossa convidada de hoje entrar para que a gente possa conversar um pouquinho sobre esse assunto que deve incomodar bastante quem tem rinite alérgica. Aguardar uns minutinhos, que a doutora já deve estar conectando. Bom, para quem está entrando agora pela primeira vez no canal do Gerando Conteúdo, o canal ele tem como objetivo transmitir um pouquinho de conhecimento. A nossa ideia é fazer uma conversa com o especialista sobre vários assuntos da saúde e bem-estar, para que a gente possa saber um pouquinho mais, tirar alguma dúvida, aprender. Essa é a ideia do nosso canal. Vamos aguardar um pouquinho. A doutora Carol já deve estar... Ó, já entrou. Vamos aguardar o ok da doutora Carol na live. Oi, boa noite. Oi, boa noite. Tudo bem, doutora Carol? Tudo bem, e você? Tudo bem. Comentei com o pessoal sobre a rinite alérgica, comentei sobre o quão ela é comum e quanto ela atrapalha, né, a qualidade de vida. Comentei, já fiz esse spoiler do nosso assunto de hoje. Bom, vou começar... Desculpa. Pode falar. Não, eu ia te apresentar antes de qualquer coisa. Doutora Presente. Caroline Bernardes, pneumopediatra e alergologista adulto e infantil, né, doutora? Isso. Então, Trabalha em Blumenau, no Hospital do Pulmão, né? Isso, sou pneumopediatra, então a parte de pulmão atendo muito mais criança, mas de alergia, tanto alergia respiratória, rinite, asma, alergias de pele, alergia alimentar, tanto crianças quanto adultos. Seja muito bem-vinda ao Gerando Conteúdo. Obrigada. Fique à vontade. Eu acho que a gente pode deixar aberto, doutora Carol, para perguntas. Pode ficar a família inteira entrando ali, ó, tô olhando. Tá As todo... filhas, Eita, olha o peso. filhos, todo mundo ali, ó. Deixa aberto, se precisarem fazer alguma pergunta, qualquer coisa depois também. Tá, então fiquem à vontade. Eu acho que eu vou iniciar questionando para que tu nos explique o que é a rinite alérgica. Tá, então assim, a rinite, primeiro ela pode ser alérgica ou não. É claro que a grande maioria é mesmo alérgica. É uma inflamação das vias aéreas superiores. Então, que vai começar aqui no nariz e vai até mais ou menos o início ali dos brônquios. A principal característica são os sintomas que eles passam. Tem as crises, que são muito debilitantes, assim, de qualidade de vida, mas a grande maioria das pessoas acaba tendo uma rinite moderada todos os dias, que é esse o principal problema, passam a se acostumar com os sintomas que não precisa se acostumar. Então, os principais características que identificam a rinite são os sintomas nasais mesmo. Então, uma coriza quase todos os dias ou muito frequente durante a semana, que normalmente é uma coriza, um nariz que está sempre escorrendo, não chega a ser uma secreção, está sempre ali incomodando. Crise de espirro, que a grande maioria diz, período da manhã acordo e tenho crise de espirro. Ou saio do banho e fico um tempão espirrando. Isso com frequência, quase todos os dias. O nariz trancado, que é a obstrução nasal, que é um dos sintomas mais frequentes. E coceira. Aí a coceira a gente tem coceira no nariz, coceira no olho, que pode estar junto uma conjuntivite alérgica. Coceira dentro do ouvido, que às vezes não é nada do ouvido, é rinite. Coceira no fundo da garganta, que às vezes as mães chegam com aquelas crianças que ficam fazendo o tempo inteiro, às vezes é um sintoma de rinite. E aí tem os sintomas menos comuns, tem gente que tem só tosse, às vezes é só da rinite, mas isso não é tão frequente. Tá. E quais são as causas para que a pessoa tenha rinite? A grande maioria que é alérgica, que vai ser por poeira, pólen, mofo, diversas outras coisas, as pessoas
os seres humanos, em geral, eles nascem com uma tendência a ser alérgico ou uma tendência a não ser. Então, isso é meio determinado lá antes de nascer. Se o pai e a mãe têm rinite, a chance ou alguma alergia, asma, ou alergia alimentar, a chance da criança ter, se os dois têm, é mais de 50%. Então, é uma doença, alergia em geral é determinada hereditariamente. E aí a pessoa vai ter tendência ou não. Isso pode se manifestar na forma de rinite, mas pode ser uma asma, uma dermatite na pele, entre outras. E também durante a vida, a gente pode ir adquirindo sensibilidade a algumas coisas. Então, nunca tive rinite, me mudei, fui morar não sei aonde, faz 2 anos que moro aqui e agora comecei a ter a rinite. Então, os ácaros do ambiente mudam, o pólen muda, a temperatura muda. Então, a umidade, o tempo seco ou as mudanças muito drásticas de temperatura, isso vai sempre fazendo com que as pessoas fiquem mais sensibilizadas e aí começa a ter a rinite mesmo, a manifestação. Tá. Questão de alimentação entra aí também, doutora Carol? Não, assim, a alimentação, até existe alergia alimentar que vai se manifestar com sintoma de asma ou nasal, mas não é tão frequente assim, tá? É muito mais raro. A rinite, ela é uma doença alérgica, mas é uma alergia respiratória, então ela vai ser determinada pelo ambiente. Ácaro, principalmente, é o principal, quase todas as rinites são sensíveis ao ácaro, que é o ácaro que vive na poeira de casa mesmo. Então, é a poeira, o ácaro que mora no sofá, no tapete, na cortina, no carpete, no cobertor que está guardado, na jaqueta guardada, tudo isso aí. E vai ter influência também de mofo e pólen. Então, várias regiões vão ter influência de pólen e os pelos de animais, que graças a Deus são menos frequentes. Então, cachorro, gato é menos frequente do que as pessoas acham, mas também tem. Tá. Eu ia te questionar quais são os sintomas, que também foi questionamento da Magna, colocou aqui. Doutora, sobrinha, normal, é tua tia? É? Normal ter muita dor de cabeça e parecer inchada? Quais são os sintomas, doutora, então, da rinite? Então, os mais frequentes são os 4 que eu falei, que é a coriza, a obstrução nasal, os espirros e o prurido, que é a coceira. Não precisa ter os 4 e não precisa ter todos os dias. Então, tendo mais de 3 vezes na semana, a gente já diz que não é só uma crise, é uma rinite persistente que tem que tratar de maneira contínua. Mas pode ter gente que começa com sintoma nasal e evolui para um sintoma de olho, então coceira ocular, lacrimejamento, que normalmente a conjuntivite alérgica vem associada. Uma obstrução nasal, que às vezes é só obstrução e aí começa já a dor de cabeça, porque a obstrução pode levar, porque acaba fazendo um inchaço dos seios da face também, então pode levar a um sintoma de dor de cabeça. Uma tosse, que às vezes é só uma tosse seca, não tem falta de ar, nunca teve crise de asma, não tem, mas todo dia tem uma tossinha seca que fica ali durante o dia. Também pode ser um sintoma de rinite. Então, principalmente esses, assim. Tá. E quando a gente fala em tratamento, deixa eu te fazer primeiro outro questionamento. Quem tem rinite vai apresentar diversos, né, sintomas durante o tempo, durante a vida. Existe tratamento? Existe. Então, ninguém precisa viver com sintomas de rinite, isso já foi, não é assim. Então, hoje em dia tem muito tratamento para controle do dia a dia mesmo, porque às vezes as pessoas estão muito preocupadas em tratar as crises. Então, eu tenho crise, fico de cama porque o nariz incomoda, o olho incomoda. Tá, ok, a crise acontece uma vez por mês, mas todo dia você não dorme direito porque o seu nariz está trancado. E às vezes é uma maneira simples de resolver. E que interfere na qualidade de vida mesmo. Então, qualidade do sono, qualidade no trabalho, a pessoa trabalha lá atendendo pessoas e está sempre com o nariz escorrendo, ou começa o olho a ficar inchado e coçar, e nariz coçar. Então, são coisas que vão atrapalhar. E agora, eu tenho visto muito, porque com o uso da máscara. Então, as pessoas que tinham antes uma rinite, que era uma obstrução que atrapalhava mais ou menos, com a máscara elas acham sufocante, porque coça, porque nariz. Não é só por causa da máscara, mas é porque o sintoma ali se evidencia. E aí existe o tratamento medicamentoso, que é relativamente simples de fazer, não tem muito efeito colateral.
e de uso contínuo consegue resolver muito esse dia a dia e as crises também. Claro que existem pessoas que vão tratar, vão melhorar muito, e daí, de repente, não vai mais ter, vai passar anos sem ter, e vai aparecer de novo. E existe quem sempre vai ter que usar a medicação. E aí, depois, a gente fala num tratamento resolutivo para rinite alérgica mesmo, que seriam as vacinas, que depois aí a gente pode mais para frente falar. Falar um pouquinho, já ia te questionar alguma coisa. Mas, ó, uma tia colocou aqui, doutora sobrinha afilhada Caroline. Olha a pressão. O que é quando a gente espirra muito e tem uma hora que até sangra um pouco? É rinite? Uhum. Então, crise de espirro, isso que eu falei, de sair do banho e ter crise de espirro, é uma coisa que eu escuto bastante. Muita gente tem. Então, ou de manhã cedo acorda, já tem aquela rotina de 15 espirros, logo que sai da cama, para depois começar o dia. Isso é rinite. Tá? Então, crise de espirros é frequente, começa a acontecer durante a semana várias vezes, é um sintoma de rinite. E aí o sangramento nasal, ele vem mais como uma consequência, porque aí acaba fazendo tanta pressão, pode romper algum vasinho ali do nariz, algum vaso sanguíneo, ou às vezes está tão inflamado que o vaso fica mais sensível e acaba rompendo. Então o sangramento ele é mais uma consequência da inflamação, da alergia, né, da rinite e da pressão mesmo do espirro. Tá. Tu falasses em ácaros no sofá, na coberta, na cortina. E se identifica qual é o tipo de ácaro, doutora? Porque são milhares, né? São exames que o paciente faz? São muitos, mas são 3 principais. São 3 que são os mais frequentes, que são os 3 ácaros que a gente consegue lá no exame de sangue medir. Então, ver o quanto de anticorpo você tem contra aquele ácaro ali, aqueles 3. E também no teste alérgico que a gente faz na pele, são os mesmos 3 ácaros que a gente mede e vê o valor dessa alergia, o quanto você reage a eles. Que são esses ácaros que estão realmente nessas coisas, estão, né, na poeira de casa. Claro que naquela poeira da rua também vai ter, mas é que é muito mais nisso. Então, no colchão, no travesseiro, coisas desse. Tanto que o tratamento da rinite com mudança de estilo de vida, de cuidado ali da limpeza também faz parte. Então, todo mundo que tem rinite sabe que se ficar numa casa, vai lá na casa de praia que nunca ninguém limpa e começar a abrir os guarda-roupas, não vai dormir de noite. Então, isso é frequente. O cuidado em casa faz parte, principalmente no quarto. Então, o ambiente que você dorme, a cama, colchão, travesseiro, eles têm que ser o mais limpo possível. O uso a capa de travesseiro e a capa de colchão ajuda muito. Então, é uma das coisas que em estudo se conseguiu comprovar um benefício. As outras coisas são todas, é difícil de comprovar em estudo, não tem muito estudo comprovando que lavar o sofá resolve, mas na capa de colchão e travesseiro se viu diferença sim, porque ela acaba criando uma camada a mais entre você e o ácaro que mora ali. Então, você tem o lençol, a capa e o colchão. Então, isso acaba reduzindo o teu contato direto com o ácaro. Tá. Deixa eu te questionar. Na verdade, o habitat do ácaro e nós estamos entrando no habitat dele, aí ele, claro, para as pessoas que são alérgicas causa algum problema ou não? Os ácaros, esse tipo de ácaro, eles não deveriam estar ali. Como é que é isso, doutora? Acho que é o habitat dele. Não tem muito como você não ter um ácaro em lugar nenhum. É quase impossível, porque ele mora ali. Assim como um dos ácaros que a gente testa é um ácaro que vive nas farinhas, nos grãos. Então, farinha de trigo estocada, que não é, sei lá, você vai comprar na feira, uma farinha que tu não sabe de onde vem, que ficou num galpão lá há muito tempo. Tem gente que vai ter crise de rinite depois de comer alguma coisa com essa farinha, porque às vezes tem muito mais ácaro. Então, são bichinhos que estão ali, que vivem ali, vão continuar, mas a gente tem que reduzir a quantidade de contato direto com eles, para conseguir ter como o pólen, por exemplo, tá no ambiente, sempre vai estar. E aí a gente tem que tentar controlar ou a tua exposição a ele, ou o ambiente, ou o tratamento medicamentoso mesmo, para tentar evitar isso. Tem que tentar viver harmoniosamente com esses ácaros, esse pólen e etc. Exatamente. Tem cura, doutora? Tem. Quando a gente fala de rinite
quando vai falar do tratamento com vacinas, é uma cura. Não é uma cura fácil, não é simples, não é 2 meses de tratamento e nunca mais vai ter rinite. Então, a gente tem que pensar que quando a gente fala de rinite alérgica, a gente ficou lá exposta àquele bichinho, nosso corpo fez uma reação imunológica, criou um anticorpo que vai reagir quando a gente entrar com aquele bichinho, e aí eu vou usar 2 meses de remédio e o meu anticorpo não vai mais funcionar. Não existe isso. O teu anticorpo está ali, ele está funcionando, está fazendo o papel dele. A gente tem que tentar fazer com que ele funcione menos, e aí muita gente adquire um controle um tempo longo, às vezes pode falar cura, né? Mas não necessariamente, assim, eu acho que na rinite a gente nem busca, se for falar com um paciente que tem a rinite há muito tempo, muito sintomática, eles nem querem a cura de nunca mais ter. Eles conseguindo controlar e tendo uma vida boa, harmoniosa, que sabe o que fazer quando tem a crise, usa só um remédio e já resolve. A crise acontece só lá de vez em quando, no dia a dia não incomoda o nariz mais, isso já é uma grande coisa. Fala para nós um pouquinho, então, dessa vacina. Isso é uma novidade ou isso já está há muito tempo? Não é uma novidade, é um tratamento bem antigo na alergia. Então, antes ele era só feito de maneira subcutânea. Então, antes era... O nome ficou vacina, mas hoje em dia, por exemplo, as que eu faço são vacinas via oral. São as gotas sublingual. Ele não é um tratamento novo. Ele já existe tanto no Brasil quanto fora há muito tempo. Então, é um tratamento muito estudado. Antes não se tinha certeza se o sublingual e o subcutâneo, que é a injeção, tinham a mesma eficácia. Então, se sabia a eficácia da injeção, mas o do sublingual ainda era uma coisa meio nebulosa. Hoje em dia já está totalmente comprovado que o sublingual tem a mesma eficácia que a subcutânea, que é a injeção, só que facilitou muito o acesso, falando em custo, que o custo diminuiu muito. E o acesso de poder fazer em casa, né? Antes a pessoa tinha que ir no hospital toda semana ou na clínica fazer injeção, voltar, não podia ficar com a vacina em casa. Quando podia, a gente sempre ficava com o coração na mão, porque vai que está fazendo errado, vai que não vai fazer a dose certa, vai que vai acontecer alguma coisa. Então, hoje em dia, efeito colateral reduziu muito. E aí, no Brasil, a gente ainda faz tudo em gotas, mas fora já existe até cápsula, comprimido, uma coisa já bem feita. O que é um tratamento da rinite? O básico do tratamento da rinite é o controle dos sintomas. Então, quando a gente vai falar, a primeira coisa é controlar nariz. E o que a gente tem para controlar nariz de melhor é o corticoide nasal. É o que vai fazer diferença. Então, os sprays nasais que o médico passa e diz para usar todo dia é porque é bom mesmo, faz diferença, usar todo dia vai tirar você de uma inflamação que está ali. Eu sempre faço a comparação com a asma, porque às vezes as pessoas não querem usar o spray do nariz todo dia porque não precisa. Mas a gente tem que pensar que é a única coisa que realmente vai direto aonde está a inflamação, onde está a célula da alergia. É o spray. Quando a gente fala da asma, a gente usa a bombinha, o spray. Por quê? Porque o spray vai lá no brônquio. Então, tem que ter o negócio que vai no local. É o que vai fazer mais mudança de sintoma, assim, mais rápida e mais efetiva. E aí, além disso, a gente tem os antialérgicos, que são... Existem uma variedade gigante, muitos sem efeito colateral, muitos a gente usa há muito tempo. Existem os antileucotrienos, que são medicações também de uso contínuo, com pouquíssimo ou quase nada de efeito colateral e que resolvem muito, tanto na asma quanto na rinite. E aí tem as vacinas, que a vacina, o que é? Ela é uma maneira de te dar o que você tem alergia. Então, você tem alergia a ácaro, que é o mais comum. Eu vou pegar esse ácaro, fazer uma diluição, vou te dar em quantidades pequenas, com uma concentração que começa bem pequenininha e vai aumentando. O objetivo é fazer com que o teu corpo comece a tolerar aquilo. Então, como se eu quisesse, de uma maneira controlada, fazer com que ele tolerasse, se acostumasse com aquele ácaro e não reagisse toda vez que você entrar em contato. Aí muita gente diz, mas por que o meu corpo não faz isso sozinho se eu entro em contato o tempo inteiro com o ácaro? Porque não é controlado. Um dia você entra com sei lá quanto ácaro, no outro não. Então, essa foi uma maneira, imunologicamente falando, de conseguir induzir essa tolerância. Para você induzir essa tolerância, não dá para começar com uma dose alta e de um dia para o outro você ter uma resposta. Não é assim. Então, é um tratamento que ele dura pelo menos 3 anos.
Tá? Então, são 3 a 5 anos de tratamento. Porque a ideia é que você tenha uma resposta e que você pare o tratamento e essa resposta se mantenha por um tempo, mesmo depois que você não esteja mais usando os remédios. Então, essa resposta em estudos de se você faz 3 anos de tratamento, a ideia é que pelo menos de 3 a 5, depois que você já parou, você ainda mantém o benefício. Se você consegue fazer 5 anos, que é o tempo máximo e ideal, você pode ficar de 7 a 10 sem ter nada. Pode ser que em algum momento o teu corpo volte a produzir aquele anticorpo ou aquele anticorpo volte a funcionar. Pode ser que não, mas isso não tem como a gente saber. A ideia é te manter o maior tempo possível sem sintomas. E aí, assim, existem diferentes protocolos, não existe um protocolo padrão que tem que ser daquele jeito. Então, os médicos, existem algumas ideias de protocolo e cada médico escolhe o protocolo ou da escola de onde veio, como vai fazer. O protocolo que eu uso são gotas sublinguais diárias, 4 meses. Então, faço 4 meses que eu chamo de indução, onde eu vou aumentando a dose a cada mês e o paciente vai fazendo as gotas todos os dias. Depois, eu entro numa fase que é a manutenção, que vai manter a mesma dose. Então, eu alcancei o máximo que eu vou ir e eu mantenho 3 vezes na semana, para continuar induzindo, sempre acostumando o organismo. É um tratamento que hoje em dia eu estou fazendo bastante, mas são pacientes que eles têm que ter noção que não vai ser uma resposta imediata. Então, eu só espero um benefício desse tratamento depois que o paciente já está pelo menos 8 meses fazendo. Então, antes disso, não pode até ter, mas eu nem posso dizer que foi a vacina que deu aquela resposta. Então, tem que esperar 8 meses, 1 ano. Chegou lá com 1 ano, eu avalio, tá bem melhor, não tá bem melhor, e aí a gente mantém ou não o tratamento. Doutora, e o especialista, o alergologista, ele é o profissional mais indicado para que se possa identificar qual que é o ácaro, qual que é o que está deixando o paciente alérgico. Isso. O alergista, falando de rinite, os otorrinos também tratam e fazem até o tratamento com vacinas, às vezes fazem o teste alérgico, identificam o ácaro. Então, são as 2 especialidades que conseguem identificar e ajudar nesse tratamento. Eu falei do tratamento para o ácaro nas vacinas, porque é o que no dia a dia existe e a gente faz, mas tem alergia a pólen, só a pólen, a gente consegue fazer. Tem para fungo, para gato, para cachorro, a gente faz. A gente só tem que ter uma indicação correta. Então, não adianta eu prescrever vacina para todo mundo, sendo que não é ácaro o problema, ou não é mofo. Não vai funcionar nunca, entendeu? Então, não adianta ficar todo mundo usando vacina, eu vendendo vacina, e se não tem benefício nenhum. Então, a indicação é que tem que ser correta. Você tem que ter certeza que o paciente é alérgico, você tem que ter certeza que é aquela alergia a principal. Então, porque senão... A Angela questionou aqui, ó. Doutora Caroline, tem que é a sobrinha, né? Que é a Dinda, a afilhada. Eu acho que não é? Não perdi. Doutora Caroline tem um sobrinho de 16 anos. A asma na mudança de hormônio no menino pode agravar? Pode ter mais crises? Pode. Não só no menino, não é uma coisa, não é bem hormonal. É assim, a gente tem aquela asma, as principais, a asma da infância, do bem pequenininho, do lactente, lá do bebê. E aí ela pode dar um tempo, não ter mais. E aí na adolescência a gente pode ter a asma do adolescente, que é uma asma que pode voltar ou aparecer pela primeira vez, que também não significa que agora vai ter asma para sempre, meu Deus, vai ser asmático, não. Hoje a gente não fala mais nunca isso para nada, porque tudo tem muito tratamento, muito controle de não necessariamente ter que usar medicamento para sempre também. É uma coisa que consegue mudar porque é uma inflamação. Então, apesar de você ter alergia, tá lá o teu anticorpo, você tem a tendência a ser alérgico, você está inflamado naquele momento, por isso que está acontecendo sintomas. Se a gente diminui ou controla essa inflamação, você vai continuar com a alergia, mas a inflamação não vai estar te causando sintoma. Então, são coisas que dá para resolver. Mas isso de ter a asma começar a piorar ou dar mais sintoma ali na adolescência acontece, pode acontecer sim. É genético, doutora?
uma grande parte existe uns que não necessariamente precisa ser, mas também. Uhum. Tá. Então Carol... pode falar. Desculpa. Não, Eu ia pode falar falar. que pai e mãe tendo alergia alguma, principalmente respiratória, tem muita chance de a criança ter alguma delas, ou uma dermatite, ou uma asma, ou uma rinite, que são, às vezes a gente vê a sequência acontecer. Então, quando a gente fala em bebê, a gente tem a marcha alérgica, que é um bebê que começa com uma dermatite lá quando é bem nenezinho, então coceira, bochecha resseca, coceira na pele, pele mais seca, evolui para uma rinite, então melhora a pele, mais a rinite, e a gente sempre tem que ficar de olho aberto, porque é um passo para ele ter uma asma também, e aí precisa controlar. Quando a gente fala em alergia, tem que estar atento a todas elas, porque realmente é um padrão que se segue. Então, não adianta eu tratar a rinite, ficar lá com o nariz ótimo, se o paciente continua tendo a asma, porque é uma inflamação que vai levar a outra. Então, o paciente tem que estar tratado inteiro para conseguir controlar bem os sintomas e as crises diminuírem. Então, nos passa, além das que tu já falou, algumas dicas para o paciente que tem rinite alérgica possa diminuir, ou, claro, focar e ir né, procurar o especialista que já tem os sintomas que tu comentaste aqui conosco, para que procure um especialista que consiga acompanhar, ver se é um perfil para vacina ou não, para um tratamento um pouco mais longo ou não. Mas algumas dicas, doutora Carol, do que a gente poderia fazer para melhorar? Então, primeiro a gente começa com o controle do ambiente. Então, você tem que viver num lugar que acumule a menor quantidade de poeira possível. Então, você dorme num quarto que não pega sol, é todo fechado, tem carpete, tapete, cortina, e o colchão não tem capa, e o teu cachorro sobe todo dia no colchão. Então, não adianta, vai ter rinite, tá? Independente de fazer tratamento ou não, muito difícil controlar todos os sintomas. Então, diminuir o número de ou tá sempre limpando ou reduzir, né? Tirar tapete, a cortina, preferir uma cortina que você consiga limpar com mais frequência, então uma persiana que você vai passar pano e vai melhorar. Diminuir o bicho de pelúcia, que tem um monte, nunca lava, tá sempre acumulando pó. As cobertas, capa de colchão e de travesseiro, que vai ajudar muito também. E em relação aos cachorros e gatos, às vezes a pessoa não tem alergia ao cachorro, ao pelo, ao gato, ao pelo, à saliva, e tem a ácaro, porque ácaro vive no pelo do cachorro, vive no pelo do gato. Então, você tem que ter noção que o gato e o cachorro tem que também viver, se eles moram com você e vai subir na tua cama, eles têm que estar num ambiente que não tem ácaro também. Então, vai ter que estar limpando o chão, a coberta, tudo do cachorro, para ele poder subir na cama com você. Então, Vira escravo, doutora. É. Vira escravo de uma... Né? Exato. Então, por isso rinite, que tem que ter noção que você não vai evitar tudo, não tem como mesmo, e que tem tratamento. Então, além do controle, mesmo você controlando tudo isso no ambiente, você ainda vai ter rinite. Então, não adianta só fazer isso. Você tem que ir lá no médico mesmo, no especialista, e fazer o tratamento contínuo, que é simples. As pessoas não têm noção o quanto é simples e quanto muda a vida. Ninguém precisa dormir com o nariz trancado e acordar e ficar espirrando. Ninguém precisa. Então, a grande maioria das pessoas vai responder muito bem a um tratamento simples com corticoide nasal contínuo, às vezes associado a alguma outra medicação, mas que vai ter mudança de vida, assim, de eu sou outra pessoa, e aí a gente vai tirando medicação, colocando, diminuindo dose, tudo isso vai vendo conforme for a resposta do paciente. E aí também tratamento de vacina, se for o caso, e se precisar, e se o paciente tiver essa disponibilidade também. Mas acho que tem que ficar de recado que não é uma coisa para se acostumar. Então, eu não tenho rinite, eu nunca tive nada, mas se meu nariz tranca por 10 segundos, eu fico desesperada. Então, não dá, eu não sei como é que as pessoas vivem com o nariz trancado todo dia. Então, não tem como, ninguém precisa se acostumar com isso, porque vai atrapalhar. Não adianta. É o que tu me comentou, a qualidade de vida, né? A pessoa perde qualidade de vida. As doenças alérgicas, claro que a asma vai ter essa característica de ser de qualidade de vida, mas não só isso. Então, é uma doença grave, né? Tudo.
Mas urticária, rinite, são coisas que, se a gente for teoricamente ver, não vai morrer, não vai matar, não vai nada. Mas ok, vai viver com coceira todo dia, não vai conseguir fazer nada. Vai atender alguém, o nariz vai escorrer. Vai trancar, vai ir na casa de não sei quem, o olho inchou, o nariz escorreu, aí vai na namorada que tem o gato, não consegue dormir lá porque o nariz está coçando. Tá? Então, nada disso precisa ser uma rotina na vida de ninguém. Porque não tem só uma opção de tratamento e o tratamento é simples. Então, vale a pena. Vale a pena ir no especialista para tentar identificar. Vale. Olha, aqui você colocou. Pode falar. Nos dias de crise, toma antialérgico e não resolve. Eu tenho alguma coisa para fazer para aliviar? Ou é melhor, assim, aquela indicação? Procura o teu especialista. Cada um é cada um. O antialérgico pode ajudar muito, mas às vezes ele não é o suficiente se você não está tratando de maneira contínua. Então, o antialérgico ele vai te tirar da crise se a tua crise for leve e você já estiver tratando de alguma maneira. Pode ser que tomando um antialérgico resolva o teu problema naquele dia ou naquela semana para aquela crise. Mas não necessariamente usar o antialérgico só vai resolver. Então, não necessariamente. Bom, doutora, não sei se tu queres falar mais, deixar mais algum recado sobre rinite alérgica ou sobre a questão da qualidade de vida pra gente. Tá, eu esqueci de uma coisa que eu ia falar, que é bem importante em relação ao nariz. A lavagem nasal. Quando eu falo do corticoide nasal, o spray ali, eu tô falando de tratamento, que vai ser uma vez por dia, ou sei lá, depende do corticoide que vai fazer o tratamento. A lavagem nasal só com soro fisiológico, e aí a gente tem milhares de tipos também, tem o soro que dá para usar direto na seringa, mas tem 1000 dispositivos diferentes. Ela faz muita diferença também, tá? Porque a lavagem nasal ela vai fazer com que o nariz consiga funcionar para que ele serve, que é filtrar e fazer todo o movimento dos cílios que a gente tem ali para eliminar aquela secreçãozinha que está sempre produzindo, que está ali na mucosa e pronto. Se essa secreção atinge um limite maior, está muito inflamado, o cílio não funciona direito, acumula secreção, o ácaro fica mais fácil de entrar ali e fazer a reação alérgica. Então, a lavagem nasal de rotina faz muita diferença, tá? Não só para criança, mas todo mundo que tem rinite sabe a diferença que faz fazer uma lavagem nasal pelo menos uma vez por dia. Eu digo para deixar o sprayzinho lá no banho, que pelo menos dessa vez você faz. Se tem mais secreção, tá com o nariz trancando mais, tá ruim, lava quantas vezes for necessário, porque vai ajudar muito, tá? Eu vi que alguém perguntou também se é mais comum os sintomas de manhã. Sim, tá? Grande maioria dos pacientes alérgicos, tanto com rinite quanto com asma, vai ter muito mais sintomas pela manhã e à noite. Muito mais pela manhã. Eu até falei várias vezes, porque é isso mesmo. Às vezes, durante o dia vai melhorando, mas quando acorda, tem crise de espirro, nariz tranca, aí vai passando a manhã, vai melhorando um pouco, e aí à noite começa a trancar nariz de novo, e de manhã é que tem o pico. Isso acontece com asma também. De ter tosse, falta de ar de madrugada, acorda, tá, sinto, tem crise e depois vai dando uma aliviada. Então, isso é normal em doenças alérgicas respiratórias. Tem que entender que é normal, mas não pode ser comum. Precisa procurar ajuda normal médica para em paciente melhorar, sintomático, mas ninguém precisa ter sintomas toda manhã, então não adianta, dá para tratar. Tem que ter forças de vontade também, né? Porque não adianta usar o corticoide nasal só no dia que o nariz tranca, porque ele vai continuar trancando daí pela vida inteira. Então a gente precisa de uma rotina, são medicamentos que precisam entrar ali na rotina mesmo do paciente. Principalmente porque eles não vão te fazer mal de nenhuma maneira. A gente está sempre tentando usar o mínimo possível. Quando a gente fala de corticoide nasal, não quer dizer corticoide, não é a mesma coisa que tomar um corticoide com frequência. Então, você não vai ter efeito hormonal, efeito de crescimento, efeito de aumento do apetite, de engordar, nada disso. E sempre a gente vai tentando usar o mínimo possível, mas tem que usar porque a gente sabe que é isso que faz diferença. Show. Doutor, além, claro, das milhões aqui de elogios da Top, pneumopediatra da minha filha, minha sobrinha, minha neta. Família é um negócio que a gente
Tem que valorizar, olha ali, ó. Tem, a família tem um ponto importante nas lives, tá? Porque elas nos incentivam a que a gente realmente tá no caminho certo, mas Verdade. aqui também teve pacientes, teve alguns seguidores do Gerando Conteúdo que colocou, ufa, que monte de informação, porque realmente tu transmitiu um conhecimento enorme sobre o assunto. Obrigada. Eu acho que quem tem conseguiu tirar bastante dúvida. Então, esses elogios, ó, amo você, tua Dinda aqui, dizendo que te ama, toda aquela coisa. Além, claro, de todos os seus dotes, além da medicina, óbvio, que é os seus dotes agora na confeitaria, então são milhões, os elogios valem, tá, Ah, doutora Carol? tá bom. Quero super te agradecer por teres participado aqui do Gerando Conteúdo. A live vai ficar aqui. Alguém questionou de vacina de novo? Vai estar. Pegue um aviãozinho, envia para o amigo que tem rinite, que tu sabe que tem, a tia. Faz uma corrente de envio da live do Gerando para que a gente possa ajudar mais pessoas, né, doutora? Eu que agradeço a oportunidade. Acho que você vai ganhar uma caixinha de macarrões, quem sabe? Opa! Não, muito obrigada. E acho que o recado que tem que ficar é que, na verdade, tem tratamento, tem que fazer, não é para ficar acostumando com o nariz ruim, que ninguém precisa ter nariz ruim, ele nasceu para ser ali, filtrar nossa respiração e só ajudar, não para atrapalhar. Então, tem como contornar muita coisa quando a gente fala em alergia, sem ter medo de medicação e sem ter medo de tratar, porque depois que você está bem é que você vê a diferença. Doctor, muito obrigada. Vou deixar marcado aqui o teu Instagram, então, para as futuras encomendas da confeitaria Isso, e o isso. consultório médico, com certeza, tá? Te agradeço de Obrigada. novo. Boa Obrigada. noite. Boa noite. Obrigada, gente. Tchau. Até mais, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.